No início desse ano, o diretor Quentin Tarantino deu uma entrevista à Variety dizendo que 2019 foi o último ano do cinema, dizendo que ali o cinema teve o seu último grande ano como algo normal. E ele diz isso muito antes, né, porque foi antes da vinda da pandemia, né? Ele acha que com a pandemia, com a ascensão dos streamings, né, as salas de cinema, principalmente a experiência real e verdadeira com o cinema, na opinião dele, acabou em 2019, né? Ele acha que os streamings têm culpa disso, a culpa das pessoas realmente não estarem indo mais ao cinema. O que incomoda muito ele, ali ele fala, né, que as plataformas de streaming estão lançando filmes antes mesmo de lançar no cinema. E isso incomoda muito ele, porque a experiência 100% seria no cinema e não numa plataforma de streaming na casa das pessoas. E além disso, há muito tempo já ele vem aí dizendo que a gente está na era de lata do cinema, né? Que a gente está na pior era da sétima arte. E será que ele está certo? Será que ele está errado? Ou será que tem um pingo de verdade em tudo isso que ele está falando aí? É importante falar, né, que obviamente a discussão sobre qualquer tipo de arte, né, na maioria das vezes, ela é subjetiva, né? Cada um tem sua opinião, cada um tem suas vivências, né? A qualidade de um filme ou de uma obra vai passando de pessoa por pessoa, né? Então você afirmar que você está numa era de lata pode servir para você, pode servir para A, para B, para C, mas pode não servir para mim, porque é uma arte subjetiva. O cara é um gênio, né? Isso ninguém nega, nem você nem eu negamos que o Tarantino é um gênio dessa arte, um gênio do storytelling, né? Então, cara, não é possível, eu não concordo com o que ele tá falando, tá? Mas não é possível que não tenha um pingo de verdade no que ele tá falando e ele não tá vindo de algum lugar, né? Isso causou muita polêmica, muita gente concordou, algumas pessoas discordaram 100%, e eu quero trazer dois pontos aqui, que ele não tá nem certo e nem errado, na minha opinião, 100%, né? Você tem os dois lados da moeda e hoje eu quero mostrar para vocês um pouco de alguns pontos importantes aí. Nos últimos anos, né, nos últimos pelo menos aí desde 2008, que o primeiro Iron Man lançou, até 2019 mais ou menos, a gente viu uma enxurrada de filmes de super-herói, de remakes, de sequências, de franquias renomadas sendo lançadas a rodo no cinema, né? E isso aconteceu porque a Marvel criou uma fórmula ali que deu muito certo por pelo menos ali mais ou menos 10, 12 anos mais ou menos ali, né? E com isso começaram a ver sequências, né, como Star Wars, Jurassic World e várias outras, né, que por pelo menos 10 anos deu muito certo. E foi a oportunidade perfeita ali para os estúdios, né, encherem os bolsos com todas as franquias já renomadas, né, que as pessoas já conheciam muito bem, gerando toda essa nostalgia. Era fácil para os estúdios lançar um atrás do outro, né, e obviamente uma hora ou outra, na minha opinião, isso ia dar algum problema. E durante todos esses longos 12 anos aí, com essa enxurrada desses filmes, eu sinto que os filmes independentes, né, que são esses filmes que o Tarantino diz que são cinemas de verdade, né, o Scorsese diz a mesma coisa também, né, que esses filmes de verdade tiveram muita dificuldade de entrar no cinema, né, de aparecer no cinema, e eu falo de entrar nas salas de cinema, né, de ter tempo para eles, porque toda hora que entrava um filme independente, eles ficavam uma semana, 2 semanas apenas, porque tinha um novo filme do Vingadores, do Homem-Formiga, de sei lá quem, entrando, né, então era muito difícil disputar espaço com esses grandes filmes que geravam muito lucro para os estúdios, né, e para as redes de cinema também, que tinham dificuldade, né, como que eu coloco um filme independente que não vai me gerar tanta renda, se esse filme aqui dos Vingadores vai me gerar 2 bilhões, que ele gera no geral, entendeu? É realmente uma conta muito difícil. E eu quero deixar muito claro aqui, tá? Antes que venham nos comentários, né? Falar que eu sou um purista de cinema. Eu não tenho absolutamente nada contra esses grandes filmes, grandes blockbusters, né? Eu sou um dos maiores fãs de Star Wars existentes na Terra. O que você me perguntar de Star Wars, eu vou saber te responder. Já vi todas as mídias, tudo possível de Star Wars. Star Wars foi um dos filmes que me ensinaram a amar cinema, né? Foram os primeiros filmes que eu fui ver no cinema. Então, pra mim, não tem muito desse papo de cinema de verdade, o que não é cinema. Pra mim, Star Wars, Marvel também é cinema de verdade. Eu não concordo com esse ponto do Tarantino e do Scorsese. Mas realmente acho que deveria ter espaço pros dois nas salas de cinema. Eu acho que a gente dá muita atenção para esses grandes filmes blockbusters, dá pouca atenção para os filmes independentes, tá? E isso não é um problema só seu, não é só meu,
é um problema também dos estúdios, é um problema das redes de cinema, e você vai entender nesse vídeo um pouco como é um ciclo vicioso que um atrai o outro. E por que eu falo, né, que é tão importante a gente valorizar esses filmes independentes, né, esses novos entrantes, novos diretores, novos roteiristas? É porque são esses filmes que levam a arte para frente. Então, esses filmes, por exemplo, a gente vai ter agora o Thunderbolts, né, que vai ser lançado pela Marvel, que é um filme que eu tô animadíssimo. E pode ver que ele tem um estilo diferente. E o porquê que ele tem um estilo diferente? Porque eles estão vendo, a Marvel, né, que filmes como, por exemplo, do A24, um grande estúdio, né, que traz filmes independentes bem diferentes, andam fazendo muito sucesso. Como a gente traz isso para um filme de super-herói? Então, quem começou toda essa trend de fazer alguns filmes diferentes foram filmes independentes, para depois você levar para grandes filmes blockbusters, né, para a gente fazer grandes filmes legais de filmes blockbusters, né? Então, esses filmes independentes são novas ideias, novo tipo de contar histórias, né, que são importantes tanto para esses filmes independentes quanto para os filmes blockbusters. Então uma coisa atrai a outra, entendeu? Porém, pode perceber, desde a pandemia até grandes filmes de franquia como Star Wars vêm sofrendo muito com bilheteria, né? Star Wars começou lucrando bilhões com o Despertar da Força lá em 2015, chegou em 2019 e em 2020, 2021 sofrendo pra caramba para ter audiência nas suas séries do Disney Plus, e para ter uma audiência muito boa com o último filme da franquia, que foi Assassino Skywalker, lançado no cinema, né? Então você vê que a ida ao cinema realmente está diminuindo, porque até esses filmes, como por exemplo a Marvel, vem com muita dificuldade de emplacar um novo lançamento, né? A gente viu agora o Capitão América, o novo, né, que teve uma dificuldade absurda de bilheteria, né? E o porquê que isso está acontecendo? O que isso quer dizer? Significa que saturou? Significa que esses grandes blockbusters como Marvel, será que saturou o filme de super-heróis? Será que é isso? E a resposta é não. Claro que não. O problema é que a audiência simplesmente cansou da fórmula. Tava tudo sempre a mesma coisa. Os filmes do Star Wars seguiram a mesma fórmula durante anos. A Marvel nem se diz, durante 12 anos seguiram a mesma coisa. Uma hora, obviamente, as pessoas iam se cansar disso e iam pedir por coisas diferentes. É por isso que esses filmes que fizeram agora nos últimos anos, né, a mesma coisa que sempre, como por exemplo The Marvels, Jurassic World Dominion, Capitão América 3, né, como eu já citei, levaram dificuldades e tiveram dificuldades de bilheteria absurdas aí nos últimos anos, né? Mas filmes como, por exemplo, Guardiões da Galáxia Volume 3, né, que é um grande filme da Marvel, e Barbie, que também é um filme de franquia, fugiram do comum. Fugiram do comum, o que aconteceu? Estouraram nas bilheterias, viraram trend no TikTok, todo mundo foi assistir. E o porquê disso? Por que as pessoas estão procurando essas coisas novas, né? O que está acontecendo? Mas ao mesmo tempo que as pessoas estão procurando essas coisas novas, né, novas experiências, elas ainda não conseguem valorizar aí num filme independente, um filme novo que está vindo por aí. É muito difícil você ver um filme independente como A Substância, por exemplo, que foi um caso de sucesso, né, de filme independente que estourar como aconteceu com esse filme. É muito difícil você ver, né, um filme como Os Rejeitados, que eu vou citar um pouquinho mais pra frente, né, estourar nas bilheterias brasileiras, né? O que acontece? Por que isso não tá acontecendo? Por que filmes de franquia que estão fazendo diferente conseguem achar o seu sucesso, mas esses filmes independentes ainda não? E, cara, é muito louco pensar, né, que antigamente, quando vinha um grande filme independente feito por um grande diretor, as pessoas realmente iam ao cinema. Vamos aos dados. Que é dado, vamos dar dado. Não tem como ir contra os fatos. Vamos usar o Scorsese, um dos meus diretores favoritos de todos os tempos, né? Em 2006, ele fez o seu primeiro filme que ganhou o Oscar, né? Que é Os Infiltrados. Um baita filme, um grande filme. Pra mim não é o melhor filme dele, mas foi um dos filmes dele que mais arrecadou dinheiro. Ele fez 350 milhões de dólares em 2006. E isso não ajustado com a inflação, tá? Se tivesse ajustado pela inflação, estaria batendo ali seus 500 milhões de dólares, que é uma grana altíssima para um filme independente que não é de franquia hoje em dia. Enquanto, em 2023, quando ele lançou Assassino da Lua das Flores, depois da pandemia, como disse, faturou apenas 150 milhões de dólares. Mesmo sendo Scorsese, mesmo tendo o DiCaprio, como era no caso dos Infiltrados, no Assassino da Lua das Flores também tinha o DiCaprio, não só como tinha o DiCaprio, também tinha o Robert De Niro, uma dupla que fazia tempo ali que não estava junto nas telas, né? Então, cara, é pra ir assistir. É um baita filme, dos últimos filmes provavelmente da carreira do Scorsese. Como que não fez tanta grana? Agora vamos comparar filmes que ganharam o Oscar, tá? Que eram filmes pra galera tá todo mundo lotando a sala, mas no final das contas não foi bem assim.
vamos comparar ali dois filmes que têm budgets similares, tá? Para ser justo, Anora e Beleza Americana. Anora, como vocês sabem, ganhou o Oscar agora nesse ano, né? E foi lançado em 2024. Ele arrecadou apenas 56 milhões de dólares no mundo inteiro. Tá? Um filme que ganhou o Oscar, isso é muito importante. Enquanto grandes filmes de franquia faturou mais ou menos 900 milhões, para vocês terem uma base de comparação. 56 milhões apenas. Mas, em 99, muito antes de vir pandemia, uma época que as pessoas valorizavam muito mais grandes diretores, filmes independentes, coisas novas que estavam saindo, Beleza Americana, em 99, foi lançado e arrecadou um total de 356 milhões de dólares. Isso sem estar arredondado para a inflação atual, entendeu? Então você já estaria batendo uns 600 milhões de dólares com a inflação atual. E o que a gente pode aprender com isso? Essa é a parte mais importante do vídeo. Apesar da gente ver essas pessoas se saturando com esses filmes de herói, com a mesma fórmula de sempre, as pessoas ainda não se arriscam a ver filmes diferentes, ver filmes independentes feitos por diretores às vezes desconhecidos. Antigamente, né, antes das redes sociais e da palavra viral até existir, as pessoas arriscavam mais. Abriam um jornal e falavam: o que tá passando? Puta, Beleza Americana, gostei da sinopse, vou lá ver. Não sei quem tá falando bem, não sei quem tá falando mal, vou lá assistir. As pessoas se arriscavam mais. Elas iam pro cinema sem saber nem um pouco o que elas estavam prontas ali para assistir, né? Mas hoje em dia, cara, a gente tem trailer, a gente tem review no TikTok, review no YouTube, review de qualquer pessoa, qualquer um pode falar sobre cinema hoje em dia, sobre sua opinião. Então as pessoas hoje em dia têm muitos meios de saber se o filme é ruim ou bom. Ou seja, a galera vai se arriscar menos com isso. Você vai arriscar R$50 do teu bolso para ir assistir um filme que provavelmente vai ser ruim, porque todo mundo tá falando que é ruim? Acho que não. E como eu disse, isso vai fazer com que muitas pessoas não se desafiem aí. Isso é algo natural. É algo natural quando você tem algo tão globalizado, a informação chegando tão rápido nas pessoas, é algo que não acontecia antigamente. Vamos pensar só um pouco, mais um pouco aqui comigo, tá? Todos aqui concordamos que o Ainda Estou Aqui é um baita filme, um grande filme, né? E também você vai concordar comigo, pra quem assistiu, né, que Bacurau também é um ótimo filme, certo? Mas você sabia que a grande maioria das pessoas só assistiu um deles, né? Eu acho que você sabe qual que eu tô falando, que é Eu Ainda Estou Aqui, né? Apesar de Bacurau ter sido criticamente aclamado no mundo inteiro, Barack Obama falou que o filme dele favorito do ano, cara. E não importa, Bacurau faturou apenas 11 milhões de reais ao redor do mundo. Pouquíssimo, né? Chuta quanto que Ainda Estou Aqui faturou? 200 milhões de reais. É uma grana altíssima para um filme brasileiro, isso nunca tinha acontecido antes nesse nível. Ainda Estou Aqui arrecadou isso, não é porque é um filme mais simples ou um filme mais generalizado que Bacurau. Não acho que seja. O caso foi que Ainda Estou Aqui soube muito mais navegar a onda da sua tendência, navegar a onda da sua viralização. Ele soube atrair as pessoas para o cinema. Então ele fez uma campanha de marketing espetacular, não só para conseguir ser indicado ao Oscar por conseguinte, né, ganhar o Oscar, mas também para as pessoas irem assistir o filme, para os brasileiros irem assistir e ficarem completamente apaixonados pelo filme. Cara, eles seguiram direitinho nas ondas do TikTok, nas ondas da Fernanda Torres. A Fernanda Torres em tudo quanto é entrevista e falava exatamente o que o público queria ouvir. Eles foram mestres na campanha de marketing do Eu Estou Aqui. E aí é que o meu ponto principal desse vídeo, do porquê que as pessoas não estão indo no cinema mais como iam antigamente. Hoje em dia, um filme só vai fazer sucesso de bilheteria, um filme independente, um filme que as pessoas não conhecem, né, ainda, que não tem uma sequência, só vai fazer sucesso hoje em dia nas telonas se viralizar antes. Cara, é muito básico pra mim hoje em dia isso. Você só consegue levar as pessoas pro cinema hoje em dia pra ver um filme independente se você viralizar no TikTok, no Instagram, no Twitter, etc., antes dele ser lançado. Casos como Ainda Estou Aqui, Oppenheimer, A Substância, fizeram exatamente isso antes. Mas o filme independente, cara, como por exemplo Beau is Afraid, Beau Tem Medo, né, do Ari Aster, que é um baita diretor, como por exemplo Babilônia, do Damien Chazelle, que já tinha dirigido La La Land, já tinha dirigido O Primeiro Homem, Whiplash. Cara, você conhece alguém que foi ver esses filmes? Muito difícil, né? Muito difícil ver pessoas que foram ver esse filme no cinema e não esperaram o streaming para assistir. Esses filmes também, outro exemplo que eu dou aqui também, Os Rejeitados, que foi meu filme favorito de 2023, né? Eles não conseguiram furar a bolha. E se você não consegue explodir nas redes sociais com seu filme independente, como diria o mestre Ridley Scott, né, no seu roteiro pro Blade Runner, seu filme vai ser esquecido como Lágrima na Chuva.
Eu realmente acho que os streamings, eles têm, hoje em dia, um papel importante, tá? Eu não acho que os streamings têm que ser esquecidos também. Os streamings são importantes pra caramba para novos filmmakers que estão vindo aí, que é mais barato para Netflix, para Prime Video, por exemplo, produzir um filme ali de um diretor desconhecido direto por streaming. Então é importante para esses caras também, para conseguirem botar seu filme na rua. Mas também é importante para aquele cara que não tem mais dinheiro para ir no cinema. Entende o que eu tô falando? Uma coisa leva a outra. O cinema hoje em dia tá muito caro. R$50 uma inteira para você ir no cinema ver um filme 2D normal, legendado. E novamente, são os dois lados da moeda. O streaming tem sua importância, mas também não quer dizer que o cinema deve perder seu espaço, cara. Sim, eu sou 100% um cara mais clássico, né? Quando você fala de cinema, eu sou 100% o cara que vai valorizar muito mais ir no cinema, ver a primeira vez aquele filme no cinema, na sala escura do cinema. Pra mim, a experiência de assistir um filme novo, sempre vai ser coletiva. Obviamente, quando você está assistindo um filme, você está matutando aqui dentro, na sua cabeça, com as suas próprias experiências anteriores, com a sua vivência. Mas no final das contas, a experiência é sempre coletiva, é sempre no cinema. Você ter ali junto aquelas reações de quando acontece algo inesperado, aquele plot twist, você olhar na cara da pessoa que está do teu lado, que você nunca viu na vida, e ela tem uma experiência de surpresa junto com você, é único, é icônico. Cara, me chamo de romântico, mas assim, toda essa experiência de você sair de casa, ir até o cinema, comprar sua pipoca, assistir aos trailers que passam antes, ficar naquela ansiedade, esperando a luz abaixar e aquela luz do projetor começar a dançar na sua frente, que você não sabe o que você vai ver no filme. Essa ansiedade, assim, é maravilhoso. Tudo isso é uma experiência inigualável pra mim. Como eu falei, né, filmes como Ainda Estou Aqui, Oppenheimer, A Substância, eles conseguiram, né, ali provocar o FOMO na galera, o Fear of Missing Out, que se chama, né, aquela vontade das pessoas que elas não podem ficar de fora, elas têm que ir no cinema, postar uma foto falando, fui ver Ainda Estou Aqui. Você pode não gostar disso, tá, que as pessoas vão no cinema apenas para postar, mas é importante porque as pessoas estão dando dinheiro para o cinema sobreviverem, é importante. E esses filmes que eu citei agora aqui souberam disso, souberam fazer suas campanhas de marketing com base nisso. E isso é muito importante hoje em dia para a indústria. Óbvio que não foi só isso, os filmes têm alta qualidade, ambos os 3 filmes que eu citei são incríveis e isso é muito importante para o seu sucesso. Os cinemas não vão morrer, não morreram e nem vão morrer, não concordo com o Tarantino, mas estão em risco, fato. Hoje em dia os cinemas dependem muito das campanhas de marketing de cada filme, o jeito que eles conversam com as pessoas. E não só dos próprios filmes, né? Das próprias redes de cinema. Eles dependem muito de fazer campanhas legais lá dentro. Como vocês podem ver, eu sou um grande apaixonado por cinema de rua, né? É o lugar que eu mais gosto de assistir um filme e ir assistir, né? E hoje, esses cinemas de rua, por incrível que pareça, tem uma grande oportunidade. Essa parada de ser meio vintage, meio cool, de puxar para uma nostalgia, é algo que está estourando nas redes sociais. Então eles têm que se aproveitar desse movimento, das pessoas quererem ser diferentes, irem para lugares diferentes, em São Paulo, por exemplo, que é onde eu moro, né? Ir no Belas Artes tirar aquela foto bonita, ir no Cine Marquise tirar aquela foto legal no Corujão do Cine Marquise, que é incrível. Entendeu? Então é uma oportunidade imensa para você conseguir se destacar ali como uma rede de cinema independente, como cinema de rua, né? Então esse vídeo, no final das contas, é só um apelo. É um apelo a você que está me assistindo, a você que ama ir no cinema, cara. Por favor, não espere que esse filme viralize no TikTok. Não espere que um monte de gente vai falar para você assistir no streaming. Não espere isso. Óbvio que acontece. Mas se você gosta de ir no cinema, não espera, cara. Vá no cinema. Vá valorizar os filmes que você gosta, principalmente os filmes independentes que meus caras ralam hoje em dia para tirar esse filme do papel e do roteiro. E se você tem um cinema de rua perto da tua casa, vai. Cara, tem cinema de rua animais por aí, como eu citei agora, né? A gente tem o Belas Artes em São Paulo, né? O Cine Marquise, o Espaço Itaú de Cinema. Vários cinemas incríveis que vale muito a pena você conhecer. E esses caras lutam diariamente para manter esses lugares abertos. Imagina, tanto que esses caras não lutam para conseguir se diferenciar entre eles. Novamente, eu não acho que o Tarantino tá exagerando quando ele fala que as salas de cinema estão em risco, tá? Até porque o Sean Baker, diretor de Anora, como eu já citei, foi no seu discurso no Oscar falar sobre isso. Cara, vão no cinema, valorizem o cinema independente, valorizem diretores que estão chegando, senão a gente está em apuros. Mas eu não concordo com essa história da Era de Lata que ele fala. Eu acho que a gente tem uma nova geração aí de realizadores que estão vindo muito forte. Tem muita coisa legal vindo por aí. Como, por exemplo, né, o Ari Aster, que eu já citei, Damien Chazelle,
entre outros, né? Denis Villeneuve, que já tá por aí um tempo, mas é da nova geração, né? Esses caras estão tentando fazer sua arte, coisas diferentes e coisas incríveis por aí. E esses caras têm uma paixão ímpar por cinema, então vamos valorizar, vamos no cinema assistir. Ninguém foi ver Babilônia, então baita filme incrível. E agora eu acho que é nosso papel, né? Como amantes de cinema, sairmos da nossa casa e irmos em filmes que a gente não conhece, conhecer coisa nova. Será que a gente consegue fazer isso?